Muito obrigado, missionário Miguel Bermude Marim. Muito bom dia a todos os presentes e os que estão nos vendo através do satélite Amazonas ou da internet nos diferentes países. E aqui, os que nos visitam também. E também uma saudação muito especial ao reverendo Tirson Ramiro Giron Pinson e sua esposa May, o qual estão aniversariando, aniversário de número 50. Damos um forte aplauso a eles de parabéns e que Deus o abençoe grandemente e os mantenha unidos até a transformação. E levem lembranças a Guatemala. E também o reverendo José Hernandes, que se encontra conosco. Que Deus o abençoe grandemente também. E os que nos visitam de diferentes países, levem também lembranças desde aqui, desde Porto Rico. Em Malaquias, capítulo 4, versículo 1 em diante, que foi a escritura que ele usou aqui. Nesta mensagem que estaremos vendo e ouvindo, o mistério da vinda do Senhor como sol de justiça, pregado 21 de novembro de 1997, em São Paulo, Brasil, diz, Malaquias 4, versículo 1. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha, e todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, e aí ele desenha uma pirâmide e as eras e a seta, a pedra angular. Nascerá o sol de justiça, trazendo salvação nas suas asas. E escreve redenção, transformação. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria, pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo da planta dos vossos pés naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, ao qual prescrevi em Horebe para todo o Israel, a saber, estatutos e juízos. Podem se sentar, por favor. Nos diz na mensagem, pastores conhecendo o tempo e velando no último dia, pregado 15 de setembro de 2008, em São Luís Potosí, México, diz, em Malaquias, capítulo 4, versículo 2, diz, mas aos que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará a salvação. E no livro das eras, na página 60, eras editado, nos diz, isso é a Nova Jerusalém, escreve a noiva. O Cordeiro estará nesta cidade e por causa da sua presença não terá necessidade de luz. Ali o sol não sairá nem se porá, porque Ele mesmo é o sol e a lua. Aí escreve naquele dia, oitavo dia igual, eterno. As nações que entram ali andarão na sua luz. Você não está feliz
de que aquele dia está sobre nós. João viu esse dia que vinha. Assim seja, Senhor Jesus, vem logo, vem presto. Do outro lado ele escreve, o sol, 8º dia, porque eis que vem um dia ardente como fornalha, e todos os soberbos e os que fazem maldade serão como restolho. Aquele dia que virá os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de forma que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá, e escreve pelo leste. Apocalipse 10, 1 ao 11. Nascerá o sol de justiça, Elias e Moisés, e em suas asas trará salvação. As suas asas, ele também escreve Moisés e Elias. E saireis e saltareis como um bezerro da estrebaria, e pisareis os maus, os quais serão cinza, baixo a planta de vossos pés. No dia que eu faço, diz o Senhor dos Exércitos. Ali está, outra vez, escreve o sol brilhando em toda a sua força. A força do Filho de Deus brilhando no meio dos 7 candeeiros de ouro. Ali está ele, o juiz, aquele que sofreu e morreu por nós. Ele tomou sobre si mesmo a ira de justiça divina. Ele só pisou lagado vinho do furor e da ira de Deus. Como já dissemos, para o pecador, sua voz é como o ruído da cascata ou como o mar furioso atingindo a rocha, a costa, pelas costas, com um golpe de morte. Mas para os santos, a sua voz é como um doce e suave, enquanto a pessoa descansa satisfeito em Cristo, brilhando sobre nós com seus raios cálidos de amor, e escreve amor divino. Nos diz, não temais, eu sou o que era, que é e que há de vir, eu sou todo poderoso. Depois de mim não tem outro. Eu sou o Alfa e o Ômega, a eternidade. Escreve o tudo e escreve a estrela de Davi. Ele é o lírio dos vales, a estrela resplandecente da manhã. É o mais formoso da minha alma, de 10.000, escreve pregadores. É o mais formoso da minha alma. Sim, aquele grande dia, escreve o 8º dia, a dispensação do reino está pronta para brotar, e o sol de justiça nascerá com salvação em suas asas. E quando eu vi, caí como morto aos seus pés, e ele pôs a sua destra, e ele escreve poder sobre mim, dizendo-me, não temas, eu sou o primeiro. E aí ele escreve Jesus e o último, e escreve Moisés e Elias, o que vivo, fui morto, e eis que vivo pelos séculos dos séculos. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. E escreve as chaves. Agora continua aqui o nosso irmão William, continua dizendo aqui, as suas asas são as 2 oliveiras, os 2 candeeiros de ouro, os ministérios de Moisés e de Elias, e Cristo é o sol. O Messias em suas asas trará salvação, ou seja, redenção, para redimir a Israel, restaurando as tribos perdidas, restaurando o reino de Davi, unindo as tribos do norte com as tribos do sul, e em suas asas trará salvação, redenção. Aqui diz, como a alva está disposta a sair, como a chuva tardia e temporã à terra. Em palavras mais claras, primeiro ouvirão e crerão na chuva tardia, como a chuva tardia e temporã. Ou seja, que para isso os ministérios de Moisés e de Elias terão a revelação divina do Evangelho do Reino e do Evangelho da Graça. Portanto,
se moverão entre o cristianismo e o judaísmo, e assim como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, o evangelho da graça, os gentios o levarão aos judeus, o retornarão aos judeus. Isso está ali no livro das Eras, na página 30. Diz, agora, quando o evangelho voltará aos judeus? Quando seja concluído o dia dos gentios, o evangelho está pronto para voltar aos judeus. Oh, se eu pudesse apenas dizer a vocês algo que está próximo de acontecer hoje, nesse nosso dia, e escreve dia gentil, esta grande coisa que vai acontecer vai até Apocalipse 11, e aquelas duas testemunhas, aqueles dois profetas, Moisés e Elias, trazendo novamente o evangelho aos judeus. Estamos prontos, tudo está em ordem. Como os judeus trouxeram o evangelho aos gentios, assim também os gentios, e escreve Moisés e Elias, os levará de novo aos judeus, e o rapto acontecerá. E escreve Moisés e Elias, também do lado, Moisés e Elias, o rapto. Continua dizendo, os gentios, por meio do ministério das duas oliveiras, do ministério de Moisés e Elias, que são os ministérios que têm a ver com a pregação do evangelho do reino para o povo hebreu, portanto, sairão do cristianismo para o judaísmo com o evangelho do reino e depois lhe explicarão o que foi para o cristianismo o evangelho da graça. Diz, virá a vós como a chuva tardia e temporã à terra. E agora, se vai vir alguma chuva de algum lugar, tem que levantar a nuvem. Quando vejam a nuvem que sobe, que se levanta do oeste, o leste é a terra de Israel. Oriente Médio, ali pelo leste. Se você olhar para o leste do planeta Terra, está olhando para o território de Israel, para essa área por ali. Mas se dali olham para o oeste, estão olhando para o continente americano, estão olhando para o povo latino-americano. Já para a parte norte, já teve sua 7ª era, Deus já fez o seu trabalho com eles, agora corresponde à parte do povo latino-americano, e quando vejo a nuvem que terá esta água tardia e temporã, lembrem, na Escritura nos fala de que tem pessoas que são nuvens sem água, e tem outras que são nuvens com água. Na mensagem, qual é a atração no monte? Nos diz e também em festa das trombetas, onde na sexta também nós lemos uma parte aí da página 39, onde nos diz mas ele disse que no tempo da tarde as nuvens se afastarão, as denominações se desvanecerão, e o mesmo evangelho, a mesma palavra encarnada. E aí ele escreve, nuvens é igual, denominações sem água, sem palavra, ou seja, sem palavra. Ele escreve denominação sem água, palavra. Água representa a palavra. Na mensagem, qual é a atração no monte? Na página 22, diz 22 e 23.
Só veja as Escrituras. O Filho do Homem, Jesus Cristo mesmo ontem e para sempre, brotou das denominações passadas, brotou no cume O que ele disse em João 14 ou 15? Todo galho que não produz fruto será cortado, lançado ao fogo e queimado, mas todo galho que produza fruto será limpado para que produza mais. Nos últimos dias haverá uma real chuva temporã e tardia sobre este pequeno grupo, e aí desenha uma pirâmide em cima, que vem com ele, e escreve Jesus, Moisés e Elias, neste pequeno burrinho manso e humilde, sem dúvida, nem denominação, clamando, Hosana ao Rei que vem no nome do Senhor. Qual é a atração? Qual é a questão hoje? Qual é a atração no monte? E aí escreve igreja. Continua dizendo nosso irmão William. Mas quando vejamos essa nuvem com água que se levanta do oeste sob esse ministério, que o Espírito Santo estará operando no último dia, esses ministérios das duas oliveiras, quando vocês vejam esta nuvem que se levanta do oeste, lembrem, chuva vem para o povo hebreu, uma grande chuva soa. Todos aqueles poderão dizer, quando vejam esta nuvem que se levanta em seu ministério no oeste, e também diz que vem, nascerá como o sol de justiça, e o sol que sai pelo leste, de onde é que vem? Estão primeiro no oeste, no tempo da tarde, está no oeste, para retornar ao leste. Na mensagem, o mensageiro. Do entardecer, nos diz na página 12 desta mensagem, diz: e agora, o mesmo sol que brilha, que se levanta no Oriente, é o mesmo sol que se põe no Ocidente. E ele escreve, o sol do leste é o mesmo do oeste. Cristo no oeste, na América, em Espírito Santo. Vamos por um momento dar um fundamento a esta mensagem. Agora sabemos que o Sol, o sistema solar, mais o Filho, ou seja, sistema solar pelo Filho, são de Deus, vem no brilho de Deus, e a luz de Deus no leste, Oriente. E tivemos 2000 anos considerados pelo Senhor, e Ele disse, será um tempo que não será nem de dia, nem de noite. Um dia como nublado, mas acontecerá que no tempo da tarde haverá luz. Se você nota, percebe que o Espírito Santo caiu nas pessoas do Oriente primeiro. Tivemos um tempo de apenas ingressar em igrejas, restaurar coisinhas que tinham se esquecido através das eras e outras pequenas lutas que tivemos. Mas agora é o tempo do entardecer no hemisfério ocidental. Haverá luz. E então, agora no tempo, a civilização veio como uma grande corrente do Oriente, arrastando todo o tempo ali os pecados que acha em seu caminho até depositá-los na costa oeste, como uma barreira do tempo, e caíram. E o lugar mais corrupto que eu conheço está localizado na costa do oeste. Qualquer coisa que vocês imaginem, eles têm. Pecados, corrupção, divórcio, casando-se, Hollywood, a mera abertura do inferno. E aí ele escreve, haverá luz no oeste. Isso é América.
E também escreve Hollywood, a mera abertura do inferno. Continua dizendo, mas quando vejamos esta nuvem com água que se levanta do oeste, sob esse ministério que o Espírito Santo estará operando no último dia, esses ministérios das duas oliveiras, quando vocês vejam esta nuvem que se levanta do oeste, lembrem, vem chuva. Assim, vejam a tipologia e os símbolos que são usados na Bíblia. Vejam que simples são. É que Deus aplica as suas mesmas matemáticas, seu mesmo programa, à natureza, à sua igreja, a todo o seu programa. Você então vai ver, a compreender, porque o mesmo Jesus usava parábolas. Os profetas usavam parábolas também, porque a primeira Bíblia é o zodíaco ali no céu. E vejam, Deus disse a Abraão, olhe o céu, olhe as estrelas, conte-as se as puderem contar. Não podia contá-las. Assim vai ser a tua descendência. Portanto, quando a pessoa está olhando as estrelas, está vendo nas estrelas a representação da descendência de Abraão. E, consequentemente, quando vê a luz da manhã, está vendo a representação do Messias. E quando vê o sol, também está vendo a representação do Messias, de Deus. Porque aos que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça e em suas asas trará salvação. Ou seja, nascerá o Messias, ou seja, aparecerá o Messias para Israel. Na mensagem, a luz de um novo dia milenial, pregado 1 de março de 2001, em Cartagena, Colômbia, nos diz o nosso irmão William. E agora, para o último dia, nós temos a promessa que Deus ligará, acenderá a luz do último dia, a luz da era de pedra angular, para o qual Cristo, o anjo do pacto, o Espírito Santo, é manifestado, porque Ele é o que acende a luz, e tem que ter um homem na terra, que tem que ser o seu anjo mensageiro, para acender a luz do último dia à sua igreja, na era de pedra angular. E essa é a luz do último dia. Essa é a luz do novo dia milenial, de um novo dia dispensacional e de um novo dia de era. Em um novo dia da era de pedra angular, novo dia milenial, novo dia do sétimo milênio e novo dia dispensacional, ou seja, novo dia da dispensação do reino. Na mensagem, acender a luz, nos diz o reverendo William Branham, na página 5, e então observe até que depois de um tempo, a majestade do sol começou a se mover sobre a escuridão, e quando fez isso, parou a escuridão da luz e pressionou para trás a escuridão. Finalmente, ela se levantou à sua altura, ali por cima da montanha, e isso mostrou só o que era a superstição. Isso iluminou e mostrou o que ele era. E todas as aparições e temores que tinha da superstição, quando o sol estava brilhando em seu poder sobre ela, tudo ruge. O sol é o rei de todas as luzes sobre essa terra, nas luzes naturais. Não importa quanta luz artificial possamos ter e quantos grandes raios elétricos possamos produzir, quando sai esse sol, todo o resto delas se apagam. Essa é a mesma coisa que é com a palavra de Deus. Quando a palavra de Deus se levanta, todas as superstições, fanatismos denominacionais e coisas se esparramam. E isso só mostra exatamente o que é. Continua dizendo, e agora
A luz sempre nasce pela manhã, e aos que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, e em suas asas trará salvação. E agora podemos ver que a luz do novo dia está brotando na parte alta do corpo místico de Cristo, ou seja, na era de pedra angular. E está começando a resplandecer, a iluminar a nossa alma, o nosso espírito, a nossa mente, todo o nosso ser, o nosso entendimento, para poder entender todas estas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, para que assim nossa esperança não esteja posta em homens, em políticos ou em nações, senão em Jesus Cristo, o nosso Salvador. Na mensagem A Única Voz de Deus, pregado 4 de fevereiro de 2002, em Cali, Colômbia, diz: Cristo é o sol de justiça, portanto, a igreja já não está sob as etapas da lua, portanto, não está vestida da lua. A igreja já não está representada na lua, senão que está vestida de sol, onde recebe a luz do sol, para que o trigo, os filhos e filhas de Deus que estão ali nessa era, amadureçam no conhecimento de Deus e cheguem a ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. É por meio da palavra criadora, a única voz de Deus, que Ele nos dá a sua luz, o seu calor, para amadurecer no conhecimento divino e para ser transformados nesse tempo final. Na mensagem também, os ungidos dos últimos dias, nos diz e na mensagem também do livro de citações da mensagem à restauração, vamos ler aqui no livro de citações, diz, página 69, parágrafo 593, diz: virá uma luz, se levantará. De onde virá? Ali em Jerusalém? Não. Não, Senhor. As luzes da tarde não se levantarão em Jerusalém. As luzes da tarde vão para onde? No oeste. Eles tiveram seu dia e o rejeitaram, mas a luz da tarde se levantará no oeste. Para quê? Para brilhar sobre a palavra, que para amadurecer a fruta, trazer à frente a árvore noiva, com os mesmos sinais, maravilhas e frutos que eles tinham no princípio. E ele escreve: o sol amadurecerá o grão no oeste. A luz no oeste, ele escreve aí também. E também uma pirâmide e as eras e uma seta aí, e ele escreve o sol oeste. Continua dizendo: por isso é tão importante estar ouvindo a voz de Deus, a única voz, a voz de Deus através do anjo do Senhor, Jesus Cristo, Filho de Deus, falando de era em era, por meio do mensageiro de cada era, e no último dia, a promessa é que está dando-nos a conhecer todas estas coisas que em breve devem acontecer, e isso é por meio do seu anjo mensageiro. Na mensagem que acontece na última trombeta, pregado 4 de outubro de 2008, em Cali, Colômbia, diz:
E tem que ter também memória da experiência que tiveram no Monte da Transfiguração, o qual foi uma visão onde apareceram Moisés e Elias, falando com eles, falando com Jesus, no qual vem a ser tipo também e figura do que será a vinda do Senhor para o último dia. Por isso, o reverendo William Branham, quando esteve precursando a vinda do Senhor, tinha que precursá-la como foi vista no Monte da Transfiguração, a Jesus com Moisés e Elias, e a Jesus resplandecendo o seu rosto como o sol, porque aos que temem o meu nome nascerá o sol de justiça, e em suas asas trará salvação. E na mensagem, o evangelismo do tempo final, na página 15, nos diz: agora o sol se levanta no leste, escreve Israel, e se põe no oeste, escreve América. Não muda, é o mesmo sol. Agora, quando o Espírito Santo veio, Jesus, o Filho de Deus, ele veio no leste, para as pessoas orientais. Há um dia, reticências, como tem corrido, como a civilização tem corrido com o sol, vindo do leste ao oeste. E agora estamos na costa do oeste. Se vamos mais além, novamente estamos no leste, até que tudo denota a sua vinda. Estamos no tempo do fim, tudo demonstra que terminou. E escreve: o sol do leste é igual à vinda do Senhor com Moisés e Elias. E desenha uma estrela de Davi ele também. E na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar, na página 2, nos diz: agora eu estava envelhecendo e pensei: haverá outro avivamento, verei outra época. E apenas lembrem, do Ocidente, escreve América, virá um cavaleiro no cavalo branco, percorreremos este caminho novamente. Escreve Quinto Elias com Segundo Moisés. Isso é correto. Tão logo como estamos quase prontos, quase preparados. É uma promessa. E escreve América Latina, e escreve: e as Índias ocidentais é igual, virá Moisés sobre a palavra pura. Continua dizendo o nosso irmão William aqui nesta mensagem: suas asas, os ministérios das duas oliveiras, um de cada lado. Como no tabernáculo sobre a arca do pacto estavam 2 querubins de ouro, um de cada lado, e a presença de Deus sobre o propiciatório, e também estavam no templo que Salomão construiu 2 querubins de madeira de quê? De oliveira, gigantes, cobertos de ouro. A madeira de oliveira mostrando a humanidade e mostrando esses ministérios, e o ouro mostrando a divindade aí, Deus operando esses ministérios. Na mensagem O Nascimento do Sol de Justiça, pregado 12 de julho de 1991, aqui em Cayey, Porto Rico, diz: agora, entre os gentios, haverá espiritualmente um eclipse solar. Haverá um eclipse solar do Sol de Justiça, pois a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, como leão da tribo de Judá, como Rei dos Reis, no tempo final, conforme as promessas divinas,
tratará de eclipsá-la, tratará de ser eclipsada pela lua. A lua representa a igreja. Assim como ali na primeira vinda, trataram e pensaram que tinham eclipsado as igrejas ali, o concílio do Sinédrio e todos trataram de eclipsar a primeira vinda de Cristo e pensaram que tinham enganado, crucificando, que tinham ganhado, crucificando a Ele. Mas foi a maior derrota que o diabo teve ali. Mas vejam, como tudo isso se converte e volta e voltará a se repetir. Tratará de ser eclipsada pela lua, pois a lua contém as duas sementes, o trigo e o joio. Pelo joio será ou tratará, ou seja, o joio tratará de eclipsar a segunda vinda do Senhor, como leão da tribo de Judá. Em uma mensagem, nos disse também na mensagem, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo, pregado 8 de maio de 2011, aqui em Caiei, Porto Rico, diz: Jesus Cristo sabia quem Ele era desde o princípio. Em uma ocasião disse, ou seja, quem era que o entregaria. Em uma ocasião, disse: não escolhi eu a vocês 12 e um de vocês é o diabo? E não ali, não apontou ele nesse momento, deixou quietinho, não tirou ele e falou, eu vou tirar esse para que não me dê problemas. Viria uma etapa, ou seja, teve um tempo com ele, mas depois, quando ele mandou, ele falou, vai, o que tu vai fazer, vai e faça. E vai vir uma etapa onde ele tinha que morrer e tinha que cumprir certas coisas, onde alguns deles se revelaria contra Jesus, o entregaria, o venderia, e assim por diante. Estava tipificado quando venderam a José, quando seus irmãos o venderam. Assim seria da mesma nação, do mesmo povo. E agora Cristo o deixou porque sabia que esse tinha uma parte que tinha que realizar. E João ou Pedro disseram, mas se tu sabes quem é, tira ele. Mas Jesus podia perguntar, então, tu quer tomar o lugar dele? Tu fazer a parte que ele vai fazer? Com certeza Pedro diria a ele, não, eu não. Pois deixa ele ali quietinho. Ele tem uma parte para realizar, para que possa se cumprir a obra de redenção que tenho que fazer. Ou seja, que para cumprir a obra de reclamação, tem coisas também que tem que acontecer do mesmo jeito. Em palavras mais claras, o que interessa a ele é o dinheiro. Deixa que ele continue fazendo a sua parte. Mas Cristo ficou calado, nunca disse nada para que não se formasse um problema entre os discípulos mesmo, porque eram muito zelosos e podiam prejudicá-lo, fazer dano a ele. E também, no tomo de novembro, ali, lemos uma porção da mensagem, o Espírito de Deus e o Espírito do Anticristo. Isso está na página 201 do livro de novembro, parte 1. Que foi pregado no dia 8 de maio de 2011, nesta mesma mensagem. Por isso, é por isso que o reverendo William Branham disse que na terceira etapa,
quando esteja a terceira etapa manifestada, onde o poder de Deus, que foi visto manifestado através dele, em parte, será manifestado em toda a sua plenitude, diz que isso o dará fé para o rapto aos crentes em Cristo, dará fé para ser transformados e raptados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E como sinal do tempo em que isso vai se cumprir, diz que virá uma apertura sobre os crentes em Cristo, sobre aqueles que vão desfrutar das bênçãos. Primeiro virá uma apertura, porque o inimigo de Deus nunca desejou que os escolhidos recebam as bênçãos. Eles sempre tratam de procurar um meio, ou seja, o diabo com seus instrumentos, para entorpecer o programa divino. Portanto, quando vejam uma apertura se movendo e que também esteja dirigida contra esta visão da carpa, ou seja, vai vir um ataque contra a grande carpa catedral, dos que estão à frente da grande carpa catedral e do ministério da grande carpa catedral. Eu estou dizendo isso para que vocês estejam prontos, atentos, para que tudo se cumpre paralelo ao que aconteceu na primeira vinda. Lembrem, quando isso esteja acontecendo, lembre, está muito perto esta manifestação plena de Deus. Está muito perto a adoção dos filhos e filhas de Deus. Ou seja, tudo isso vai estar acontecendo antes da adoção. E já tem que estar com certeza se preparando, porque são pessoas como Judas, que estão destinadas desde antes da fundação do mundo para esse propósito. Por isso, como eu disse ali, deixe eles quietinhos, porque há muitos protecionistas que podem fazer algo que não convém. Porque quando Pedro ali tirou a espada e arrancou a orelha, aquele soldado, o que Jesus fez? Devolveu, voltou a colocar. Não é com exército nem com força, senão com o Espírito de Deus, que se obterá a vitória. Portanto, estaremos da parte do que Deus prometeu, trabalhando em prol do projeto que Deus prometeu realizar neste tempo final. Não vamos estar do lado dos que vão estar contra, porque nós nos colocaremos na posição de todos os que se levantaram contra o programa de Deus em todos os tempos. E você vai dizer, se eu estivesse no tempo de Moisés, eu teria crido em Moisés. Mas olhe primeiro o que você está fazendo hoje. A mesma coisa que você está fazendo hoje é a mesma coisa que estaria fazendo no tempo de Moisés. Teria sido dos que, se tivessem crido, estariam braço a braço com Moisés. E se tivessem contra, pois estão ali representados em Datã, Coré e Abirã. Na mensagem, a advertência antes do juízo. E por que a pequena Belém? Vamos ver ali primeiro, por que a pequena Belém, na página 2, diz: até a natureza quer falar dele, e a natureza é um grande testemunho. Em outra maneira, isso é, que nós não podemos ter esta vida de ressurreição a menos que sirva o propósito de Deus. Agora, se uma semente é plantada e essa semente é germinada, trará consigo uma flor nova. Mas se não é germinada, não vai trazer consigo uma flor nova. Se não serve ao propósito de Deus, contudo, não porque seja uma flor se levantará. Nem todos os nascidos de novo
irão ao rapto, senão porque serviu o propósito de Deus. Agora vejam que Judas tinha o seu nome escrito no livro da vida, mas pelo que ele fez, o seu nome foi apagado. Mesmo que ele veio com arrependimento, não teve lugar para arrependimento, como tampouco não vai haver lugar para arrependimento para aqueles que estarão contra a visão da carpa. Essa é a razão pelo qual o sol se levanta, é porque serve o propósito de Deus, e nós nos levantamos quando seguimos ao propósito de Deus, e eu creio que o irmão William serviu ao propósito de Deus na vida, um verdadeiro pai. E eu vejo a sua querida companheira, a senhora Williams, sentada aqui, e escreve: quem não serve ao propósito de Deus, não se levantará para a vida eterna. Ou seja, seu nome será apagado do livro da vida e não terá vida eterna. E ele escreve: o sol da manhã para testificar a outra geração, outra era, outra dispensação, outras pessoas, outra nação, outro povo. E eu vejo aqui sua querida companheira, senhora Williams. Ele tinha partido, esse irmão. Sentado aqui, um verdadeiro esposo. Esse é um dos propósitos de Deus. Um pai, um dos propósitos de Deus. Ele foi germinado a Deus pelo Espírito Santo. O propósito primordial de Deus. E desenha uma estrela de Davi ali. E na mensagem, a advertência, depois o juízo, que é o tema também. Deus não chama o homem a juízo sem antes advertir-lhe na página. Na página 23, diz: um profeta prevê as coisas que vêm a longa distância. Ele vê a copa, a taça da ira de Deus cheia antes que ela esteja completamente cheia. Vê, ele pode dizer: assim diz o Senhor, Deus destruirá essa cidade, exceto se vocês se arrependerem, porque ele é uma águia. Ele vai mais além, vê? Ele olha muito longe e vê essa taça de ira espalhada. A isso é que o profeta olha. Ele não está olhando o que está acontecendo aqui. Ele está olhando mais além. Ele está dizendo: está chegando. Ele pode ir tão alto que pode ver esta sombra, e ele diz: o mundo estará em escuridão, trevas e trevas espessas. Ele está bastante alto, o sol está brilhando agora, mas ele vê a esta sombra que vem, e ele está dizendo: a que está olhando? Até aqui, mas com certeza que estará aqui. Ainda não está aqui, mas estará aqui, isso é certo, estará aqui. Densas trevas sobre o povo. Lembre a apertura que vai vir à igreja. Ele sabe que vem, anos mais tarde, contudo ele vê. E escreve: o sol brilhando, depois trevas e escuridão vem. Amós, aquele profeta ungido de Deus, ele viu as trevas e o juízo. Ele via a Síria vindo com as suas carruagens e varrendo aquele de um lado ao outro, matando aquelas pessoas. Passei a página 24. Ele viu vindo e o juízo de Deus sobre eles, 50 anos antes de que acontecesse. Mas vejam, que sendo um profeta, ele foi levantado no Espírito e viu distante, vem? Ele viu ali a taça cheia antes de que estivesse cheia, como Abraão. Deus disse a Abraão: a tua semente virá a esse país e permanecerá aqui por 400 anos, e então eu os tirarei com mão forte,
porque a iniquidade dos amorreus ainda não chegou ao seu limite. Deus sabia que aquela taça seria cheia. Ele estava falando com o seu profeta. Ele disse a ele: tu vê essas taças dos amorreus ali? Vejam, mas a sua iniquidade ainda não chegou ao seu nível máximo. Abraão, não fale nada sobre ele agora. Mantenha-o, mas vai acontecer. E quando a sua taça se encheu, e aqueles 400 anos, eu os tirarei fora como salto monte ante ti, e eu estabelecerei a tua semente aqui nessa terra. Amém. Esse é o profeta do Senhor. Agora, quando ele fala dessa visão, seja ira ou cura, ele pode demorar. Quando ele fala da visão, seja ira ou não, ele pode ver, mas ele fala em nome do Senhor, vai acontecer. E o que ele fala pode ser uma bênção para você. Ele podia dizer certas coisas a você e você não ver nada dela. Você diz, como pode ser? Porque ele me disse, assim diz o Senhor. Isso vai acontecer e aquilo vai acontecer e não aconteceu. O homem se enganou. Agora você vai ser julgado por não crer nele, mas vai acontecer de qualquer jeito, vê? Vai acontecer. E ele escreve, você vai ser julgado por não crer no que um profeta disse. Apesar que seja tarde, a Bíblia diz, ainda falará no seu tempo. Chegará a acontecer. O profeta está apenas olhando e vendo algo. Ele está falando sobre o que está olhando. Ele não está pensando a respeito de coisas aqui e como você se vê agora. Ele está olhando como vai ser. E quando ele fala isso, se está na palavra do Senhor, já foi falado. E não tem nada no mundo que possa pará-lo. Veja, isso é correto. Só Deus mesmo. Notem. Agora encontramos que quando ele fala a sua visão, o profeta o faz. Algumas vezes, passei a página 25, algumas vezes ele fala coisas boas, ele fala de cura. Muito bem. Você podia pensar, não pode acontecer. Eu não sinto nenhuma melhora. E então, o que faz isso? O que isso faz? Isso traz apenas o juízo de Deus sobre você. Isso é certo. Vê, Jesus prometeu salvar você. Se você pudesse crer nele. Se você não crê, não pode acontecer para você. Você teve que aceitá-lo. Você teve que crer nele. Vê? E você tem que saber de onde vem isso que dá a sua fé em Deus. Ou seu profeta, vê? Você terá que crer nele. E ali ele escreve, se o profeta fala para você, bênção, e você não crê, então vem juízo de Deus a você. Mas nós desejamos a bênção, nós desejamos a adoção e vamos obter. Essa promessa vai se cumprir. Continua dizendo aqui na mensagem o nascimento do sol, mas o sol de justiça, depois de passar esse eclipse, sairá e resplandecerá, e haverá um reino milenial nesta terra, e estará Cristo, o sol de justiça, em seu glorioso reino milenial, e nós com ele recebendo a luz do Senhor Jesus Cristo, durante o reino milenial. E teremos luz em todos os aspectos da vida do ser humano. Na mensagem, Cristo revelado em sua própria palavra, página 41, e parte da 42, diz 41 abaixo. Agora, assim que vamos ler algumas dessas escrituras aqui, agora na luz da tarde, do entardecer vindo, agora notamos que tinha que ser a mesma luz, e escreve quinto Elias, que haverá na manhã, porque não tem um sol na manhã e outro sol na tarde. É o mesmo sol que é na tarde, escreve Elias,
é na manhã. O mesmo na manhã, como é o da tarde. E agora, disse, do mesmo dia, o dia entre esse tempo será um pouco como um dia escuro. Não poderá ser chamado dia ou noite entre isso. Veja, essa é a formação do corpo, desde os pés subindo para cima, ou seja, durante as eras. E desenha uma pedra angular e as eras, e escreve o sol da tarde, será o da manhã. E uma estrela de Davi, quando ele estava aqui na terra, ele era um filho, a semelhança, e escreve o corpo de carne. Então ele foi morto, e a igreja tomou seu lugar em martírio, e passou através da era do obscurantismo, e começou a construir no fundamento, vindo para fora. Então, de onde vem a vista? No topo da cabeça. Vê essa visão de Nabucodonosor vindo descer do início da era gentia, antes que o sangue fosse derramado por eles e fosse feito um pacto. Eram prosélitos por ele, mas note que isso desceu até o fundo, em símbolo, o trouxe para baixo. E então ele começou de novo, retornando à igreja, retornou dos pés, subindo. Agora está no tempo da cabeça. Tempo da cabeça, e desenha uma pedra angular. Agora, notem a luz. Você não pode ver com suas mãos. Contudo, é parte do seu corpo. Você não pode ver com os ouvidos, mas pode ouvir. Você não pode ver com o nariz. Contudo, você tem olfato. Você não pode ver com os seus lábios, embora isso fala. Vê? Isso foi a era pentecostal, mas agora é tempo do olho, a visão. Agora não tem nenhuma faculdade movível depois do olho. Isso é correto. O próximo é a inteligência, o qual é Cristo. Cristo mesmo, que controla o corpo inteiro. Nenhum movimento. E escreve silêncio. Nenhum movimento depois disso, vê? Tudo outro se moveu. Mova seus pés. Mova seus músculos em suas pernas. Mova tudo. Mova seus ouvidos. Mova seus ouvidos para mover o seu nariz, seus lábios, os lábios, e assim sucessivamente. Mas depois desses olhos, não tem nada. E escreve só silêncio. Apocalipse 8. Não tem nada que se move. Por isso que eles reclamam que o homem fica careca rápido. É porque não tem nenhum exercício para desenvolver os músculos capilar e no couro cabeludo. Vê? E não tem nenhum capilar para que ele possa levar sangue ali. O sangue não passa através de... não sobe e supre o sangue naturalmente. A raiz do cabelo vem por sangue. E agora encontramos que essa parte não tem nada mais ali além do olho. E desenha uma pirâmide e as eras e uma estrela de Davi. E escreve: não tem sangue na era da mente. Agora vejamos. Haverá luz como ao meio-dia, no tempo da tarde. Para que é enviada a luz? Para que você possa ver onde você está. Para que você possa se mover. Isso é correto? Ver onde você está. Haverá luz como no tempo da tarde. Agora nós tomamos isso agora e comparamos com Malaquias 4. Ele prometeu que teria luz novamente no tempo da tarde. Vê? Eis que eu vos envio o profeta Elias, e ele restaurará os filhos aos pais, e os pais aos filhos. Isso é correto, para que eu não venha e escreve com Moisés e Elias, e fira a terra com maldição. E escreve as pragas na grande tribulação.
E escreve também: os dias começam e terminam na tarde, ao pôr do sol. E toda dispensação. Toda dispensação termina na tarde e começa na tarde a nova dispensação. Continua dizendo na mensagem: Deus, pondo a sua palavra por obra para hoje, pregado 11 de setembro de 2013, em Buenos Aires, Argentina, diz: está prometido Cristo em sua segunda vinda como a resplandecente estrela da manhã e como o sol de justiça. Ou seja, primeiro será visto como estrela e depois como sol. Primeiro visto como um mensageiro, depois como o sol, como o Messias. Isso tem o seu processo, o seu tempo. E disso não se dá muito detalhes para que não tenha limitações, onde o inimigo se meta ou envie desses seus espíritos maus a pessoas e se introduzam para tratar de imitar. Ou seja, primeiro é visto como estrela, como mensageiro, e depois como sol, como Messias. Mas isso não se falava antes, abertamente, para isso que ele disse aqui, para que o inimigo, ou seja, onde o inimigo se introduz ou envie de seus espíritos maus às pessoas e se introduza para tratar de imitar, porque o diabo tem sempre imitado, tem feito assim nas eras, disse o reverendo William Branham. E por isso foi dito a ele: não digas nada do que viste no quartinho pequeno, não fale nada. E foi proibido abrir ou dar a conhecer o mistério do sétimo selo. Não fale nada disso, assim mesmo. Assim mesmo vai ser. Não vai se falar nada do que estará acontecendo ali. Isso será aberto à igreja do Senhor Jesus Cristo no último dia. Os trovões, a voz de Cristo o abrirá e dará fé. E lhe dará fé, assim para ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Aí é que está a fé, para ser transformados e raptados. E isso terá apenas a igreja do Senhor Jesus Cristo. Os que vão ser transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Na mensagem: quem é esse Melquisedeque? Na página 27, nos diz: exatamente como uma gota de orvalho. Se eu entendo, não sei muito sobre química, mas tem que ser o congelar de umidade com a atmosfera. E quando a noite fica fria e escura, cai do céu e goteja sobre a terra. Caiu de alguma parte, mas pela manhã seguinte o sol sai e está ali, na terra, gritando, mas só o deixe, que o sol saia, veja e brilhar. Está contente. Por quê? Porque o sol vai chamá-lo diretamente de novo ao lugar de onde veio. E dessa forma é com um cristão. E escreve dispensação do reino. Malaquias 4, 2. E mais abaixo, Apocalipse 10, de 1 ao 11. E 10 ao 20, 19, do 11 ao 21. Sabemos que quando andamos na presença de Deus, algo em nós nos diz que viemos de alguma parte e que voltamos de novo por esse poder que está voando. E escreve o sol da manhã, leva
a gotinha de orvalho ao lugar de onde veio. E Malaquias 4:1, a nós. A gotinha de orvalho reluz, grita e brilha porque sabe que vem dali de cima e que este sol vai trazê-la diretamente de novo para cima outra vez. E um homem que é um atributo de Deus, nascido de Deus, sabe que, aleluia, quando ele vem em contato com o Filho de Deus, ele vai ser atraído para cima daqui algum dia, ou seja, no rapto. Porque se eu for levantado da terra, a todos trarei a mim mesmo. E escreve: o Filho de Deus nos retorna. Continua dizendo: portanto, Deus porá por obra toda esta palavra prometida, fazendo-a uma realidade e em meio da sua igreja. E isso vamos saber, claro, no cumprimento da terceira etapa, no cumprimento ou realização da visão da carpa. É uma promessa e tem que se fazer realidade. Na mensagem, qual é a atração no monte? Também nos diz na página 20, citando de Malaquias capítulo 4, diz: mas aos que temem o meu nome, nascerá o sol de justiça, se levantará com campanhas de cura, e em suas asas trará salvação. E saireis e saltareis como bezerro na estrebaria. Agora vejam. E ele escreve ali: campanhas de cura divina. Tudo isso é o que vai estar acontecendo plenamente, muito em breve, no cumprimento pleno da visão da carpa. E agora, corresponde a nós estarmos sendo preparados para que, com a vinda do Filho do Homem, com os seus anjos, sejamos retornados por meio dessa luz, dessa coluna de fogo, até onde viemos, até o céu, até a sétima dimensão, onde está a ceia preparada para nós. O mistério da vinda do Senhor como sol de justiça. Nos coloquemos de pé e deixamos, assim nesse tema, o qual tem muito aí que poderíamos ler, mas até aqui está bem, do que é a vinda do Senhor como sol de justiça, que a parte que corresponde a nós são as bênçãos. O mistério da vinda do Senhor como sol de justiça. Deixamos assim imediatamente conosco ao nosso apreciado irmão e amigo doutor William Soto Santiago.